Vamos ler aqui Lucas capítulo 19, verso 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passava. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Aleluia. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha ministrar nos nossos corações, que o Senhor venha falar nos nossos corações tão cheios, Senhor, de humanidade, Pai, tão cheio de coisas dessa terra, nossas mentes, Senhor, tão influenciadas pelas coisas desse tempo, desse século. Nós pedimos, Pai, que as grandezas do teu reino, da tua palavra, da tua verdade, Senhor, venha agora alinhar os nossos corações com o teu reino. Vem, Espírito de Deus, ministra em nós através da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, Zaqueu era um cobrador de impostos, na verdade o chefe dos cobradores de impostos, foi impactado por Jesus e resolveu devolver metade do que ele tinha aos pobres, e também se ele tinha extorquido alguém, que ele devolveria 4 vezes mais. Olha, dá vontade de orar para que isso aconteça no Brasil, amém? Seria uma bênção, né? Mas o que acontece, queridos, é que Zaqueu era um homem muito rico, não tinha falta de nada. Além disso também, ele tinha muita autoridade na cidade. Não era uma autoridade porque as pessoas respeitavam ele, mas era uma autoridade por conta da imposição, uma autoridade imposta, porque ele fazia parte ali do governo e tinha uma grande autoridade. Então, eu imagino que Zaqueu devia olhar para ele mesmo, para a vida dele, e deveria se ver como um bom administrador. As pessoas lá fora não gostam muito de mim, enfim, mas eu e a minha casa estamos muito bem, eu e minha família estamos muito bem, porque eu sou um bom administrador, administrei, fiz tudo certinho, e hoje eu vivo muito bem, sou aqui muito rico, tenho autoridade, sou respeitado e enfim. Mas alguma coisa aconteceu na vida dele, queridos, e isso tem tudo a ver com o que Deus está fazendo com a gente, conosco aqui nesse tempo, em que Deus nos deu uma palavra profética de céus abertos sobre nós. Isso não é um tema, isso não é uma frase de efeito, isso é uma palavra profética liberada por Deus para nós, e nós temos que viver isso, você tem que viver isso na tua casa. E então, a partir de hoje, nas próximas 3 ou 4 semanas, a gente vai falar sobre isso especificamente, sobre esse, vamos chamar assim, um subtema de céus abertos, paz em sua casa. O Senhor está trazendo paz em sua casa. O Senhor está trazendo bênçãos para a tua casa, para a tua vida. E a gente vai entender ao longo aí dessa mensagem de hoje e da continuação nas próximas semanas. E na ceia, nós temos uma surpresa incrível, impactante para a sua casa. Então, não perca,
porque Deus está trabalhando com a gente nesses dias e na ceia vai ter uma grande bênção liberada para a sua casa. Se prepare para isso em nome de Jesus, amém? Bom, Zaqueu tinha tudo, estava tudo certo na vida dele, estava tudo bem, mas de repente ele se deparou com Jesus. Ele parou diante de Jesus, e aí quando ele esteve diante de Jesus, ele teve que parar, ou ele quis parar, para discernir a casa dele, para avaliar a casa dele. Ele parou diante de Jesus, e aí nessa parada Zaqueu percebeu que sua casa estava em desordem. Aos olhos dele administrativos, vamos dizer assim, estava tudo bem, a casa dele estava bem, não faltava dinheiro, não faltava nada, todo mundo respeitava, passava por ele, olhava para baixo, estava tudo bem, para ele devia estar até confortável. Mas quando ele teve diante de Jesus, diante da presença de Jesus, ele foi impactado. Ele viu que não estava tão bem assim, que a casa dele não estava em tanta ordem assim, que tinha situações para serem ajustadas, tinha desordem na casa dele, ainda que olhando de forma humana, parecia estar tudo bem. Sabe, queridos, nós podemos às vezes ser até bons administradores das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos lares. Nós podemos até ser bons administradores e de alguma forma, quando a gente olha, comparando com a sociedade, comparando com quem está próximo de nós, a gente pode até ter a sensação de que está tudo em ordem. Mas será que está? Será que está realmente? Será que a gente está vivendo exatamente a história proposta de Deus para nós? Talvez em algum momento a nossa vida realmente esteve em ordem. Talvez em algum momento a gente viveu mesmo a casa em ordem. A gente conhece a Jesus e começa a buscar, e Ele começa a se mover no nosso meio. Nós sabemos como funciona na prática isso. Começam as coisas sobrenaturais a acontecerem, aquele ajuste. Deus vai desembaraçando nossas vidas e põe a casa em ordem. Mas nós somos seres humanos, queridos, nós somos inconstantes e a gente vai seguindo a vida e aí a gente vai se embaraçando novamente por influências da família, por influências, porque o velho homem encontra espaço e vem à tona novamente, porque o pecado encontra espaço e vem à tona novamente, porque a nossa obstinação nos leva pelos caminhos do nosso coração, porque nós seguimos o nosso coração muitas vezes, obedecemos o nosso coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e nos leva para caminhos tortuosos, e nós precisamos parar para avaliar nossa casa, para ver como é que está essa situação, como é que está a nossa casa. Nós precisamos parar para discernir e avaliar o que Deus colocou nas suas mãos. Talvez você tenha um casamento, tenha filhos, talvez você é solteiro, talvez você cuida dos seus pais, talvez você vive com seus pais e seus pais ainda não conhecem a Deus e você é o sacerdote daquele lar, porque é com você que Deus conta, ainda sendo adolescente, jovem. Talvez você está tudo bem, mas você tem os ambientes por onde você vive, a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, enfim, queridos. Nós temos que parar diante de Jesus para avaliar, para discernir como é que está os ambientes e as pessoas com quem nós convivemos. Porque na rotina do dia a dia, nós não conseguimos observar. Na rotina do dia a dia, nós não conseguimos perceber. Porque a rotina é corrida e a gente tem que fazer muita coisa para fazer, para resolver. E a gente vai seguindo a vida. E aí, eu estou percebendo que talvez a minha esposa está, sei lá, não sei, está meio tristinha, não está normal, mas eu preciso resolver. Bom, depois eu vejo isso. Eu estou vendo que meu marido, ele está um pouco fechado, meu marido não está normal, mas enfim, eu tenho que fazer minhas coisas. Eu estou vendo que meus filhos aqui, o meu filho está com uma atitude, eu estou vendo que meus pais assim, eu estou vendo que lá na empresa está um clima meio estranho, enfim, mas eu não posso ver isso agora. E esse não posso ver isso agora, a gente vai tocando a vida, e vai entrando por caminhos tortuosos e vai se desviando da casa como deveria estar em ordem. A nossa casa vai entrando em desordem. E o Senhor está nos chamando para trazer
ordem para as nossas casas, como Zaqueu fez. E não é isso uma bronca de Deus, não é isso uma exortação, não, queridos. O que o Espírito Santo está falando comigo e com você é por amor. Ele está dizendo: filho, filha, eu tenho uma palavra liberada para vocês, eu tenho algo, coisas para fazer na vida de vocês nesse ano. Os céus estão abertos, mas precisa alinhar essa casa, precisa ordem, precisa alinhar o que está desalinhado, para que você mergulhe e receba o que há para receber na sua casa. O Espírito Santo, querido, se importa. Ele se importa com a sua casa. Ele sim se importa com a sua vida. Por mais que no dia a dia parece que a gente tem que resolver e a gente não vê muita coisa prática, nós somos imediatistas, nós queremos que as respostas e as soluções aconteçam de forma rápida, e Deus não se move pela nosso desespero. Ele não se move pela nossa necessidade de que as coisas se resolvam rapidamente, porque a preocupação maior de Deus é a nossa transformação, a nossa edificação, o que nós temos que aprender nesse processo. A maior preocupação dentro desse contexto do Espírito Santo é trazer ordem para a sua casa, porque quando vem ordem para a sua casa, quando vem ordem para o seu coração, quando vem ordem para a sua cabeça, quando vem ordem para tudo que está nas suas mãos, na sua autoridade, naturalmente você se alinha com a vontade de Deus. Os céus estão abertos, as coisas acontecem na tua vida. Nós precisamos parar, como Zaqueu fez, diante de Jesus e avaliar: como é que está meu casamento? Esse parar, queridos, não é na nossa rotina diária. Esse parar é fisicamente parar. Parar de verdade. É parar. Fechar os olhos e começar a olhar o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, o seu trabalho, suas finanças, enfim, todas as áreas da sua vida. Mas você parar, fechar os olhos e começar a olhar. E falar: Senhor, me mostra o coração do meu marido. O que está acontecendo? Me mostra o coração da minha esposa, Senhor. O que está acontecendo? Ela está bem? Está faltando alguma ação minha? Senhor, como é que está meus filhos? Me mostra o coração, porque eu vejo eles aqui entrando, saindo, mas como é que está os corações? Como é que estão os corações dos meus filhos? Como é que está aquele ambiente do meu trabalho, Senhor? Me mostra o que tem ali. O que o Senhor quer se mover ali? Como é que está a minha escola, Senhor? A minha sala, aqueles amigos, como é que está, Senhor? O que eu tenho ali? Me mostra o que o Senhor, porque Deus está em todos os lugares, queridos. Ele está. Às vezes as pessoas perguntam: mas onde está Deus? Na fome lá dos países mais pobres? Onde está Deus no meio das guerras? Onde está Deus? Deus está onde nós o colocamos, queridos. Ele deu para nós, Ele deu lá para Adão a chave, Ele deu a autoridade sobre a terra. E nós entregamos a autoridade dessa terra às trevas por causa do pecado. Jesus resgatou isso, mas Deus não se manifesta. Ele está em todo lugar e pode fazer o que Ele quiser, mas Ele se manifesta onde Ele é convidado, Ele se manifesta onde Ele é bem-vindo, Ele se manifesta onde Ele é chamado. E se nós vamos tocando as nossas vidas e trabalhando e fazendo bastante coisa, como Zaqueu fazia, administrando nossas coisas, e vamos ganhar mais dinheiro, e vamos trabalhar mais, e vamos consertar e resolver os problemas, e a gente vai seguindo a nossa vida de forma obstinada, as coisas estão acontecendo da mesma forma. O coração da sua esposa tem algo acontecendo lá. O coração do seu marido tem alguma coisa acontecendo lá. Seus filhos, os ambientes por onde você anda. E o Senhor está nos chamando para, como Zaqueu, a gente parar, fechar os olhos e perguntar para o Senhor: como é que está, Senhor, o que o Senhor colocou nas minhas mãos? O que o Senhor me deu, o que o Senhor colocou debaixo da minha autoridade, o que o Senhor colocou nas minhas mãos para ser sacerdote, para ser responsável e para cuidar. O Espírito Santo está interessado na sua vida, na sua casa, em tudo que você faz, mas nós precisamos deixá-lo falar, queridos. Nós precisamos ouvir o que Ele tem para falar, para discernir. Como sacerdote, nós
temos uma missão muito clara, muito específica, que é liderar a família. E aí vem uma confusão tremenda, porque nós não entendemos assim, mas muitas gerações entenderam, e enfim, que o fato de liderar a casa é eu mandar e todo mundo tem que obedecer e acabou, e é o oposto disso. A liderança do sacerdote é uma liderança de servir, como Jesus veio fazer. O sumo sacerdote veio até aqui para servir, não para ser servido, com a liderança dele. O que Deus colocou sobre a sua vida como sacerdote é para vir, para servir a tua casa, liderando ela, trazendo a existência de Deus, alinhando sua casa, não com gritos, berros e pontapés, mas com oração, perguntando para o Senhor e trazendo o Espírito Santo para dentro da tua casa, como Zaqueu fez. A quantas anda, queridos? A quantas anda a tua casa? A quantas anda as coisas que estão na sua mão? Qual é o tempo da sua casa? Qual é o tempo que seu casamento está vivendo? Que tempo é esse? O que Deus está se movendo no seu casamento? O que Deus está se movendo nos seus filhos? O que Deus está se movendo na sua vida profissional? Porque Deus está, queridos, o tempo todo. O reino de Deus não é estático, as coisas não são rotineiras. O reino de Deus é dinâmico e as coisas acontecem e a gente precisa estar alinhado com Ele e parar. Para estar alinhado com Ele, queridos, não é na nossa correria, nós temos que parar, aquietar a alma, como nós cantamos, louvamos aqui, aquietar a alma, aquieta a minha alma, Senhor, me mostra o que o Senhor colocou na minha mão. Me mostra, Senhor. Porque pode ter coisas que eu não esteja vendo. Você vai ficar surpreso com as coisas que Deus vai te mostrar. Você vai ficar surpreso com as revelações que Deus vai dando sobre as coisas que estão na sua mão. E aí você vai aprender a resolver as coisas da sua casa, da sua família e de modo geral, sem precisar de gritos, berros, pontapés. Você vai aprender a resolver as coisas junto com Ele, não mais na horizontal, mas na vertical. Você vai até Ele e Ele vai alinhando e desembaraçando a sua casa. Josué foi um sacerdote e a gente conhece o que Josué disse. Ele serviu a casa dele liderando, trazendo ordem para a casa dele. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós gostamos desse versículo, a gente gosta de falar isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí a gente tem uma conotação que eu e minha casa serviremos ao Senhor, significa eu e minha casa iremos à igreja todo domingo. De vez em quando a gente vai na terça também, quando der. E é muito mais que isso, queridos. Não tem nada a ver com isso, na verdade. Quando Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele está querendo dizer o seguinte: aqui na minha casa, sou um ser humano, tenho vontades, eu tenho pensamentos. A minha esposa também, ela tem vontades, tem pensamentos, é outro ser humano. Os meus filhos também são seres humanos, eles também têm vontades, pensamentos. Mas aqui na minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aqui na minha casa, é Deus que governa. Aqui na minha casa, quem decide é o Senhor. Aqui na minha casa eu não tomo uma decisão porque a minha esposa quer, porque eu quero, porque os filhos querem. As minhas decisões são baseadas em oração do que o Senhor quer para a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É diferente, queridos. Nós precisamos entender isso, porque a nossa rotina vai nos distanciando dos princípios de Deus e nos alinhando com a religião, com odres velhos. Porque a religião é isso. Nós só temos que cumprir algum programa. Nós só temos que frequentar. Ajudar também. É o que a gente tem que fazer. O chamado de Deus para esse tempo profético para nós, de viver céus abertos, vai muito além disso. Os céus abertos sobre nós é Deus governando a minha vida. É os céus governando a minha vida. Então eu não decido mais nada. Quem sou eu para decidir? O meu Rei Jesus está reinando sobre a minha vida. O Espírito Santo está me conduzindo e governando a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Não tem decisão aqui porque eu quero ou porque alguém quer. As decisões aqui são tomadas. O meu filho quer um videogame novo, a minha filha. Bom, ainda que eu possa comprar, aquele dinheiro está na minha mão. O meu filho precisa de uma ajuda financeira. A minha filha quer namorar, quer isso. Enfim, as decisões que nós tomamos, queridos, deliberadamente é a palavra mais correta para isso. Decisões que nós tomamos deliberadamente. Decidimos porque a gente está vivendo uma rotina religiosa. Quando nós vivemos o que Josué vivia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você quer namorar? Você quer um videogame? Você precisa de ajuda? Então vem cá, vamos aqui, vem cá, vamos orar diante do governador da nossa casa. Ele responde se devemos fazer isso ou não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estão entendendo, queridos? A diferença que tem e para que o Senhor está nos chamando. Zaqueu discerniu e ele entendeu que era tempo do governo de Deus na casa dele. Ele entendeu que não era mais tempo de ganhar muito dinheiro. Ele entendeu que não era mais tempo de viver os relacionamentos políticos e de autoridade com quem ele se relacionava ali, que trazia muito benefício para ele. Ele entendeu que não era mais tempo de grandes glamoures ali no meio do povo, do que ele vivia. Ele entendeu que era um tempo de ajuste da casa dele, um tempo de conserto de Deus na casa dele. E ele se propôs a isso. A casa, queridos, a nossa casa, todas as casas são territórios espirituais. Toda casa é um território espiritual. Vamos entender território? Território é uma área delimitada. Nós vimos aí acontecer na política agora, Estados Unidos invadiu a Venezuela. Por que essa coisa toda? Porque são territórios delimitados. Venezuela é um território delimitado, outro território invadiu aquele território. A sua casa é um território espiritual. O espaço da tua casa delimitado é um território espiritual. A questão, queridos, é que não existe uma casa, não existe um lar neutro. Não existe. Não, eu não tenho nada a ver com isso, minha casa, não existe isso. Ou a sua casa é um altar para Deus, ou sua casa é um território onde o Espírito Santo é governador, ou a sua casa é vulnerável a conflitos espirituais. Entra quem quiser. Quem governa espiritualmente a tua casa? Sei lá, eu não sei. Alguém governa, eu não sei quem é. Estão entendendo a importância, queridos, e como isso muda tudo, como isso muda a vida? Quem governa aquele território da tua casa, seja próprio, seja alugado, seja emprestado, a partir do momento que você está dentro daquele território, você é autoridade naquele lugar, e você define quem governa espiritualmente aquele lugar. As nossas casas são territórios. Uma cidade antigamente precisava de muros, de portões. O nosso lar precisa de uma autoridade espiritual, queridos. Nós temos que chamar isso à existência. Deus deseja que cada território aqui que nós temos aqui representado, cada casa aqui que é um território espiritual, o Senhor quer que cada casa dessa seja um território espiritual de céus abertos, onde Ele possa governar, onde Ele possa conduzir, dirigir, decidir, mas também transbordar de bênçãos. Nós queremos Deus transbordando a gente de bênçãos. Nós queremos os céus abertos trazendo bênçãos. Mas há uma ação para isso. Nós temos que trazer Ele para governar esse lugar. Ele para decidir. Não só com uma simples oração, Senhor, o Senhor é governador, e aí a gente sai decidindo tudo o que a gente quer, mas um relacionamento com esse governador. Um relacionamento onde Ele realmente reina na sua casa. Céus abertos, queridos, sobre nossas casas, nossas famílias, nossos trabalhos, sobre tudo que Deus, nossas escolas, sobre o que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós precisamos parar como Zaqueu parou, porque isso não é fácil de fazer, queridos. Não é simples de fazer.
Seria muito bom se a gente pudesse aqui falar, não, aqui a gente vai orar por você, a partir de hoje acabou o problema, agora sua casa está aberta. Não é assim que funciona, queridos, porque nós somos seres humanos, nós somos inconstantes, nós decidimos, nós nos afastamos, nós somos o problema. E o Senhor está nos chamando para ter esse alinhamento. Nessas 3 ou 4 semanas, você vai ouvir sobre isso, ser ministrado sobre isso, entender, se alinhar com Deus, e a sua casa vai se tornar céus abertos em nome de Jesus. Quando Deus habita, queridos, na casa, a casa é edificada. Quando Deus habita, não é só o fato das bênçãos dos céus abertos, mas a casa é edificada. Onde a casa onde Deus habita, e nós temos aí infinitos exemplos na Bíblia aí, que a gente vai ouvir aí nas próximas semanas. A casa onde Deus entra, a casa onde Deus habita, é uma casa de bênçãos, é uma casa de paz, é uma casa de referência, é uma casa onde há transformação edificada. Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A gente passa anos e anos trabalhando como Zaqueu, construindo, e faz, e se mata de trabalhar, e vai construindo, e vai a gente fazendo. E a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quando você chama Deus para governar a tua casa, para habitar na sua casa, aí é diferente. Porque a Bíblia diz que, vou parafrasear aqui, enquanto você está descansando, enquanto você está dormindo, o Senhor está te abençoando, está trazendo os céus abertos sobre a tua casa. Amém, queridos? A casa edificada não é... A nossa casa não pode ser edificada só com esforço humano. Claro que tem a nossa parte. Deus não se agrada de preguiçosos. Ele quer que a gente trabalhe, sim. A gente nos deu inteligência, braços, força. E a gente tem que acordar cedo e trabalhar e fazer tudo o que tiver para fazer. É óbvio isso. Mas a casa edificada só com esforço humano é uma casa edificada na areia. Não tem alicerce. Qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer enxurrada destrói tudo. Mas quando a casa é edificada pela presença e o governo de Deus, então é uma casa com alicerce sólido. Pode vir tempestade, enxurrada, pode vir as aflições da vida, podem vir os problemas, aquela casa permanece em pé, permanece sólida, porque ali quem governa é o Senhor. Zaqueu recebeu Jesus na casa dele, para habitar na casa dele, e teve a sua casa completamente edificada. Talvez, queridos, você já tenha convidado Jesus para visitar a tua casa. Ele falou, Senhor, vem à minha casa, visita a minha casa, mas Deus não quer visitar, queridos. Não é esse o propósito, visitar e ir embora, porque é o que nós fazemos. Nos momentos em que nós somos ministrados por palavras assim, nós entendemos e convidamos Jesus, vem, mas nós não chamamos Ele para habitar, nós chamamos Ele para visitar. Senhor, vem aqui, o Senhor é bem-vindo. E eu imagino Ele entrando na casa, que bom, filho, poxa, agora eu vou poder colocar você naquela história que eu escrevi para a tua vida desde antes de você nascer, vou te alinhar com essa história e sua vida vai ter um sentido que você nem imagina. Tenho coisas escritas e prontas para você viver, e eu vou alinhar a tua vida, então agora. Aí daqui a pouco a gente finge que Ele nem está mais lá, e sai decidindo as coisas, e tomando decisões, e fazendo as coisas, e aí aquilo ficou somente uma visita, porque ali não tem atenção para Ele, não tem espaço para Ele, não tem, enfim, e Ele não tem mais motivo para ficar ali. O Senhor habita onde Ele é bem-vindo. O Senhor habita onde Ele é aclamado. O Senhor habita onde Ele é glorificado. O Senhor habita onde Ele tem espaço, onde tem liberdade de falar. Como tem sido a sua casa, queridos? Um ambiente agradável para o Senhor? O que você diria? Sua casa tem sido um ambiente, eu estou falando de casa como referência, mas isso é o seu coração também, o seu ambiente, os ambientes por onde você passa, enfim. Tem sido agradável a Deus? É um ambiente onde o Espírito Santo se sente à vontade? Ou é um lugar de tiro, pancada e bomba? Ou é um lugar de arrogância, prepotência, discussões?
Ou é um lugar de acusações, de brigas, um lugar de pecado, de decisões? Como é o ambiente da sua casa? É uma ilusão, queridos, imaginar que Deus habita na minha casa porque eu vou à igreja todo domingo. Deus habita na minha casa porque eu sou cristão desde que eu nasci na igreja. Não existe isso. O Senhor habita onde Ele é bem-vindo. Ele habita onde há paz. Ele habita em meio aos louvores, como o pastor Misael disse aqui semana passada. Nós atraímos a presença de Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma casa onde há gratidão pelas coisas que tem, pelas coisas que ainda não tem, pelo que Deus já fez, pelo que ainda não fez. Onde há gratidão, ali é uma casa onde Ele habita. Quando uma família abre a casa, quando uma família abre sua casa para Deus, quando uma família abre sua casa para a presença de Deus, quando uma família abre sua casa para a obra de Deus, quando enfim uma família abre sua casa, queridos, essa casa nunca mais é a mesma. Os céus governam aquela casa, traz paz, salvação, restauração, e essa bênção vai alcançando as outras gerações dessa casa. A presença de Deus estabelece ordem, paz, proteção, direção. Hoje é o dia de você convidar Jesus para habitar a tua casa, queridos. A gente vai começar hoje a orar por isso. As próximas semanas a gente vai falar e orar sobre isso. Na próxima terça-feira, nas orações da manhã, da noite, nós vamos orar sobre isso, buscar isso. Na tarde da bênção, nós vamos ministrar sobre isso. Da quarta-feira, é hora de mergulhar, queridos, é hora de buscar. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos? Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Sabe, queridos, há uma dinâmica entre os céus e a terra. Existe uma dinâmica acontecendo entre céus e terra. O Jacó, quando ele viu os céus abertos, Jacó percebeu num cenário em que ele estava, ele percebeu os céus abertos e a primeira coisa que ele viu foi a dinâmica da operação céus e terra. Ele viu uma escada e anjos subindo e descendo. Essa é a dinâmica que o Senhor está proporcionando para nós, ou melhor, está propondo para nós vivermos. Uma dinâmica de céus e terra em que anjos estão na tua casa operando e percebendo as situações, e eles levam as orações, eles levam os clamores e descem com as bênçãos. O Senhor está se movendo nisso, queridos, é isso que Ele está chamando. Houve uma ação ali de Zaqueu. Zaqueu teve uma ação, não foi simplesmente aconteceu. Zaqueu, na plena rotina dele, pensando em extorquir dinheiro, pensando em ganhar muito dinheiro, pensando em autoridade, com o coração dele ali, e simplesmente foi transformado de forma mágica. Não foi assim. Teve uma ação do Zaqueu. Ele teve uma ação. Ele parou diante de Jesus, discerniu a casa dele, observou a casa dele, diante das palavras de Jesus, confrontou a casa dele com as palavras de Jesus, percebeu desordem, percebeu que a vida financeira ou profissional dele estava em desordem, que a casa dele estava em desordem, convidou Jesus para habitar ali, e houve conserto. A casa dele, a partir dali, se tornou um território espiritual de céus abertos, um altar a Deus. Aquela casa nunca mais foi a mesma. Mas também, queridos, essa foi a ação do Zaqueu. Mas nessa dinâmica de céus e terras, em paralelo, teve a ação de Jesus também. Porque Jesus sabia quem era Zaqueu. Sabia. Como era conhecido, que os próprios seguidores de Jesus começaram a gritar: mas Jesus vai comer na casa de um pecador desses? Um homem que extorque toda a sociedade. Zaqueu era um homem terrível, não era um homem bonzinho. Mas Jesus olhou para ele com olhos de misericórdia. Jesus nem tocou no assunto de dinheiro com ele, do que ele fazia. Nem tocou no assunto de impostos. Não tocou em assunto nenhum. Jesus só disse para ele: é chegado na tua casa o reino de Deus.
É o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, queridos. Chegou para você, é chegado para você o reino de Deus, é chegado para você os céus abertos. E Jesus operou com misericórdia ali diante da situação do Zaqueu. Olhou para o Zaqueu com misericórdia, com olhos, com filtros de misericórdia, não com filtros de acusação, de julgamento. E assim que Ele olha para mim e para você, Ele olha com olhos de misericórdia. Não importa a situação das nossas casas, não importa o tamanho do problema ou o tamanho do pecado, não importa o tamanho da desordem, não importa o que seja, Jesus olha para essa situação com olhos de misericórdia e de compaixão. Ele olha para essa casa estendendo as mãos para levantar essa casa, para abençoar essa casa, para abrir o céu sobre essa casa. Outra ação de Jesus é que a Bíblia diz que a todos quantos creram e o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Zaqueu olhou para Jesus e creu, e também o recebeu na casa dele. E Jesus deu poder para Zaqueu de se tornar filho de Deus e de ser transformado, de ter a alma transformada. Talvez você olhe e fale, olha, realmente, mas só eu sei quem eu sou. Só eu sei dos pensamentos da minha cabeça. Só eu sei do meu coração. Só eu sei das coisas que eu faço. Só eu sei. Eu e Deus sabemos quem eu sou. Eu não sei se tem conserto para mim. Eu não sei se tem conserto para minha casa. Eu não sei se tem conserto para o meu marido. Eu não sei se tem conserto para minha esposa, para os meus filhos, ou seja lá o que for, para os meus pais. Eu não sei se tem, queridos. Para quem tem um coração quebrantado e contrito diante do Senhor, por pior que seja a situação, Jesus olha com olhos de misericórdia e te dá poder para ser transformado em filho de Deus. Poder para se tornar filho de Deus. Poder para deixar de ser criatura de Deus e se tornar filho de Deus. O que nós não temos condição de fazer, Ele faz quando olha com misericórdia. Não é por bondade, não é por boas ações, não é por nenhuma ação pessoal nossa, apenas o nosso reconhecimento, e Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus, porque Ele faz o que é impossível, queridos. O que é possível, Ele vai te conduzir a fazer, mas o que é impossível, Ele faz na tua vida. Aleluia. Fecha seus olhos.